Boa tarde a todos. Continuando a aula de macroscopia do sistema nervoso central, vamos falar sobre o diencéfalo e com alguns enfoques também nas aulas anteriores. Primeiramente, o diencéfalo ele é uma estrutura cerebral composta por 4 divisões. A primeira é o tálamo, a segunda hipotálamo, a terceira epitálamo e a quarta o subtálamo. Alguns autores também incluem o metatálamo. Seguindo o mesmo raciocínio desde o início da aula de neuroanatomia, quando eu falei sobre medula espinal, é que temos que rever em livros de fisiologia ou em aulas de fisiologia quais as funções básicas dessas divisões do diencéfalo. Depois veremos melhor sobre a estrutura, a localização e a estrutura de cada uma dessas divisões. O tálamo ele é conhecido como um centro retransmissor de todos os impulsos sensoriais sensitivos, exceto o olfato para o córtex cerebral. O hipotálamo ele é responsável pela manutenção da homeostasia global do corpo, portanto, equilíbrio do funcionamento das vísceras, que são essenciais para as condições vitais dos organismos. Além disso, o hipotálamo ele tem funções ligadas ao sistema nervoso autônomo, o SNA, bem como funções límbicas, ou seja, relacionadas ao comportamento, às emoções, que são mediadas por estruturas também telencefálicas, como será visto mais adiante, na aula de telencéfalo. Então, dentro dessa função visceral importante da homeostasia, por exemplo, o hipotálamo pode ser subdividido em uma região posterior e uma região anterior, também chamados de hipotálamo posterior e anterior. O hipotálamo posterior ele faz parte do sistema nervoso autônomo parasimpático, ou melhor, simpático. Parasimpático, quem faz é o hipotálamo anterior. Então, do sistema nervoso simpático, o hipotálamo posterior, ele vai atuar no aumento dos batimentos cardíacos, enquanto que o hipotálamo anterior é relacionado ao parasimpático, isso tem a ver com a bradicardia. Taquicardia, o coração bate de uma forma acelerada, e bradicardia de uma forma desacelerada, né, mais lenta. Então, sob a ação da parte parasimpática, que é o hipotálamo anterior. Essa aula do sistema nervoso autônomo também será a última aula de neuroanatomia. Além disso, o hipotálamo ele responde, dentro desse sistema nervoso autônomo, ele responde pelo aumento ou diminuição da sudorese. Então, em situações de medo, de estresse, de raiva, né, sob a atuação do sistema nervoso simpático, isto o hipotálamo posterior, tem essas condições de aumento ou diminuição de suor e dilatação ou constricção capilar, respectivamente. No caso, o indivíduo fica pálido, né, sob a ação, dá para se observar a palidez na pele sob a ação do sistema nervoso autônomo simpático, que ele age em situações de emergência ou de estresse ou de luta ou de fuga. E também a outra função básica do hipotálamo, a terceira função, é o controle das funções endócrinas. E dentre essas funções endócrinas, então, participam os hormônios que são produzidos pelas glândulas sem ducto, né, que enviam, que lançam suas secreções diretamente na circulação do sangue. O epitálamo ele é outra parte, outra divisão do diencéfalo responsável pelas funções neuroendócrinas, principalmente na síntese de melatonina, que é uma substância que induz o sono, produzida pela glândula pineal.
essa melatonina ela é ativada, ou a secreção dessa glândula pineal é ativada em estado em ambiente escuro, né? E, além disso, o hipotálamo também tem outras funções ligadas também à maturação das gônadas. O subtálamo tem funções também ligadas à motricidade somática, mas não são funções plenamente explicadas, né? Bem conhecidas. Mas acredita-se que atua na motricidade da musculatura estriada esquelética e compõe aquele conjunto de vias chamadas de sistema extrapiramidal ou vias extrapiramidais. Por exemplo, os tratos córtico-espinais, que descem do córtex cerebral para a medula espinal, ou córtico-nucleares, que vão até do córtex cerebral até o tronco cefálico. Com relação à neurogênese, as estruturas então diencefálicas, como já vimos na aula inicial de embriologia, antes na formação a partir do embrião, em que tem-se um tubo neural, e esse tubo neural sofre de transformações, de diferenciação celular, e essas transformações vão aumentando de volume progressivamente as estruturas até formar estruturas mais complexas. Então nós teremos o prosencéfalo mais cranial, o mesencéfalo intermediário e o romboencéfalo caudalmente, e o restante que é o tubo neural não diferenciado que constitui a medula espinal. Então, como nós vimos, o prosencéfalo ele origina que estruturas? O telencéfalo mais cranial e o diencéfalo, que vai ser englobado ou envolvido pelo telencéfalo, que através dos seus hemisférios cerebrais vão ocultar quase que totalmente o diencéfalo que está aqui. O diencéfalo apresenta algumas estruturas como as vesículas ópticas, que são que darão origem à retina e o nervo óptico, né? Então as vias da visão passam pelo diencéfalo aqui, como pode-se observar. E depois nós veremos as sensibilidades nos nervos cranianos, uma aula anterior ao do sistema nervoso autônomo. E o mesencéfalo do tubo neural, ele continua-se com o mesmo nome no indivíduo antes do nascimento, e vai ser uma estrutura bem mais simples, né, que não sofre tantas mudanças, e vai constituir juntamente com a ponte, que é o metencéfalo e mais o cerebelo, e o mielencéfalo, que é o bulbo. Então vai ser chamado aí no indivíduo adulto de tronco encefálico. Então metencéfalo constituirá a ponte e o cerebelo, e o mielencéfalo bulbo, enquanto que o mesencéfalo continua com esse mesmo nome. E as cavidades que acompanham essas dilatações, as primordiais aqui, do tubo neural, com dilatações mais complexas, né, que vão ser os ventrículos laterais ao nível de telencéfalo, terceiro ventrículo ao nível de diencéfalo e quarto ventrículo ao nível do mesencéfalo, e o aqueduto do mesencéfalo aqui, e o restante, o quarto ventrículo, ao nível do metencéfalo e mielencéfalo. Lembrando também que as estruturas que no fechamento do tubo neural que não formam essas no indivíduo adulto vão constituir o sistema nervoso periférico, isto é, aquelas chamadas de pregas neurais que evoluirão para cristas neurais e gânglios espinais e demais gânglios associados a alguns nervos cranianos, bem como os gânglios autônomos do sistema nervoso visceral. Na divisão, então essa divisão embriológica que foi apresentada na aula de medula espinal, de macroscopia, nós observamos aqui o prosencéfalo, telencéfalo e diencéfalo, em cores diferentes, né? O diencéfalo compreendendo o tálamo, e aqui uma parte inferior chamada hipotálamo, que nós veremos adiante, né? Depois as estruturas mesencéfalo, que é atravessada pelo aqueduto do mesencéfalo,
e em seguida o metencéfalo com a ponte e o cerebelo aqui número 7. Então essas estruturas vão sofrer diferenciações, formar aquelas estruturas. Nós vimos o cerebelo na última aula, com os hemisférios cerebelares, né, e o verme, uma estrutura mediana, tudo a partir desta pequena projeção posterior aqui do metencéfalo. E o restante, essa projeção, essa dilatação, o bulbo e a medula espinal primitiva. Eu procurei trazer os mesmos slides que eu havia mandado inicialmente para todos no primeiro ano da fisioterapia, mas eu fiz algumas correções para ficar mais claro, então eu refiz alguns slides, estarei enviando logo em seguida juntamente com essa aula gravada. E vocês poderão, então, deverão observar o seguinte: aqui nós temos a divisão anatômica do encéfalo, não é? Então o encéfalo contido aonde? Na cavidade craniana, e o restante, medula espinal, contido parcialmente no canal vertebral. Então, relembrando o que nós já vimos anteriormente, o tronco cefálico formado superiormente pelo mesencéfalo, pela estrutura média a ponte e pela estrutura inferior o bulbo. Posteriormente ao tronco cefálico, o cerebelo aqui, constituído, onde se dá para ver em corte sagital mediano, como todo o resto, né, inclusive a cabeça, e que se dá para observar a árvore da vida, como havia comentado na aula de cerebelo, né, substância branca e o córtex cerebelar. E a substância branca, vocês devem estar lembrados, é o corpo medular do cerebelo, que contém no seu interior os núcleos centrais, denteado, globoso, emboliforme e do fastígio. Portanto, aqui em vermelho, a aula futura, a próxima aula depois dessa, de diencéfalo, é o telencéfalo cérebro, popularmente cérebro, não é? E corrigindo o que estava pintado em verde, eu coloquei em cor escura. Na verdade, aqui teria que ser uma cor vermelha também, mas só para corrigir o que estava pintado em verde. Essa estrutura é uma formação telencefálica, ou seja, do telencéfalo. Então, toda essa formação em verde, essas formações aqui, é do diencéfalo. Então, corrigindo o slide. Notamos aqui inferiormente que uma estrutura importante é uma glândula endócrina, que é uma glândula que contribui para o funcionamento das demais glândulas do nosso corpo, como a glândula suprarrenal, a glândula tireoide, paratireoide, as glândulas pâncreas endócrino, a parte endócrina do pâncreas, não é? Então, testículo, ovário, timo, e assim por diante, são glândulas que têm influência dos hormônios produzidos pela hipófise. E essa glândula aqui também ela funciona graças à sua conexão com o diencéfalo através do hipotálamo. Essa estruturinha aqui inferior, abaixo, hipo quer dizer abaixo, hipotálamo. Então, essa estrutura aqui manda neurotransmissores, secreta neurotransmissores ou neurohormônios que vão inibir ou estimular a produção de hormônios para o controle endócrino em geral. Então, o que nós mostraremos também é que essa glândula aqui, hipófise, ela está contida numa estrutura, numa escavação no corpo do osso esfenoide. Esse osso aqui, ó, que apresenta o seio esfenoidal. Esse osso esfenoide é um osso pneumático, né, irregular, como nós estudamos no sistema esquelético. Então, ele apresenta uma relação muito próxima com a cavidade nasal, que está aqui, ó, através dessa outra cavidade, que é o seio esfenoidal. Então, cirurgias que são feitas na hipófise, através desse acesso, é feito um acesso cirúrgico, né, logicamente, pelo osso esfenoide, para poder fazer uma cirurgia, algum reparo aqui dessa glândula aqui, importante glândula de endócrina do nosso organismo. E além disso, uma outra glândula endócrina que atua também, que tem formação neural, é a chamada
glândula pineal, né? Que nós mostraremos com mais detalhe quando falar do hipotálamo. Falaremos também um pouco mais sobre a hipófise e sobre a glândula pineal, outra glândula endócrina que está relacionada aos mecanismos do sono. Esperando também que, quando falo em sono, que essa aula também não seja uma aula sonífera, mas que possa ser uma aula interessante, que vocês façam correlação entre a anatomia, entre a forma e a função dessas estruturas. Então, como eu já falei anteriormente, o tálamo, que significa um quarto que está dentro, um quarto bem íntimo de uma casa, bem internamente localizado em uma casa, um quarto, um aposento, o tálamo, é essa estrutura aqui pintada em verde. Lembrando que aqui é a parede, então em córtex sagital mediano, aqui, né? Córtex sagital mediano do encéfalo com a medula espinal, uma parte da medula espinal. Então, nesse córtex sagital mediano, existe a parede do terceiro ventrículo, formada pelo tálamo e pelo hipotálamo visível aqui. A separação entre tálamo e hipotálamo se faz por um sulco sinuoso que caminha nesse sentido horizontal, aqui dividindo essa estrutura superior, que é o tálamo, da estrutura inferior, o hipotálamo, de tal forma que temos abaixo desse sulco hipotalâmico o hipotálamo, abaixo do sulco hipotalâmico, que se inicia a partir do forame interventricular, que comunica o ventrículo lateral em cada hemisfério cerebral com essa cavidade mediana denominada de terceiro ventrículo, aqui aberta, exposta com a retirada da outra metade ou outro hemiencéfalo. Esse sulco hipotalâmico ele termina no início do aqueduto do mesencéfalo, que aqui comunica o terceiro com o quarto ventrículo. Então, essa aula já havia comentado também que o quarto ventrículo se continua no espaço subaracnoide, pelas aberturas lateral e mediana do quarto ventrículo, onde o líquor que é produzido nos plexos corióideos, aqui aparece uma parte do plexo corióideo, no teto do terceiro ventrículo. Esse líquido é produzido também num revestimento desses vasos do plexo, que é o epêndima, que reveste também todos os ventrículos, todo o sistema ventricular. E nesse epêndima, e principalmente no plexo corióideo, há a formação do líquor, como veremos em uma aula futuramente. Esse líquor, logicamente, desce então dos ventrículos laterais, passa para o terceiro, para o aqueduto do mesencéfalo, cai no quarto ventrículo e daqui para o espaço subaracnoide, para seguir todo o espaço que existe em torno circundando aqui o encéfalo e também a medula espinal, onde nós falaremos também das meninges, que existem tanto encefálicas, essas membranas, né, quanto as meninges espinais. Como foi falado também a respeito um pouco das meninges na aula sobre medula espinal. Então, o que nós temos? Que o tálamo é como se fosse um quarto de uma casa, né? Uma parte íntima da casa, que é o quarto, né? Principalmente para o casal, para as pessoas que constituem uma família. E o hipotálamo é o que está associado abaixo do tálamo. As estruturas diencefálicas aqui, então, estão roteirizadas aqui, dá para se observar o seguinte: os limites desse diencéfalo, né? Superiormente nós temos estruturas do telencéfalo, aqui aparecem, nós vamos mencioná-las mais detalhadamente na próxima aula. E ainda tem, junto com então, essa estrutura, constitui o teto, que é o plexo corióide, que eu já mencionei, e a estria medular do tálamo aqui, olha. Então, o plexo corióideo, ele forma o teto juntamente com o epêndima, essa membrana aqui. Na verdade, então, esse plexo corióide são projeções da aracnoide, que envolve também vasos capilares sanguíneos, juntamente com o epêndima. Então, o líquor vai ser produzido aqui. E o mesmo plexo também existe no quarto ventrículo com a produção de líquor.
Então existe uma produção contínua de líquor para conter nessa cavidade do terceiro ventrículo, além daquele que vem dos forames pelos forames interventriculares, provém dos ventrículos laterais, passando aqui pelo forame interventricular, onde morram e cai nesse terceiro ventrículo. Observe então que a parede lateral do terceiro ventrículo aqui formado pelo tálamo e por um suco chamado de suco hipotalâmico, esse suco sinuoso aqui já descrito desde o começo até o final. Observa-se também que o tálamo é uma estrutura ovalada, uma massa ovalada. Existe um tálamo direito, como esse aqui, e um tálamo esquerdo na outra metade. E que existe uma trave, uma barra ou uma ponte de substância cinzenta que une esses dois tálamos, direito e esquerdo. É essa estrutura que aparece esbranquiçada aqui, mas é formada de substância cinzenta. Essa estrutura pode existir em algumas pessoas, na maioria das pessoas está presente, em algumas não. E é denominada de aderência intertalâmica, essa estrutura aqui, tá? Aderência intertalâmica. Então, nós temos suco hipotalâmico, aqui não está denominada aderência intertalâmica, mas está bem notável, né? E o hipotálamo formado também como o tálamo, formado basicamente de substância cinzenta, que são os núcleos. Então, a substância cinzenta é separada por faixas finas de substância branca, tanto a nível talâmico e no hipotálamo não existem essas faixas. A substância cinzenta formando núcleos estão intimamente agrupados, formando os núcleos hipotalâmicos. Então, existem grupamentos anteriores, grupamentos intermediários e grupamento posterior aqui, mais posteriores. Então, podemos dividir aqui também uma metade, onde tem os grupamentos anteriores e posteriores, como pertencente ao sistema nervoso autônomo, hipotálamo anterior e hipotálamo posterior. Como já viram, né? O hipotálamo anterior pertence à divisão parasimpática do sistema nervoso autônomo e o hipotálamo posterior à divisão simpática do sistema nervoso autônomo. Dá para se observar esses recessos aqui também, são esses afundamentos que apresentam-se assim, pontiagudos, né, em direção a estruturas hipotalâmicas importantes que constituem o assoalho do hipotálamo. Então tem o teto, tela corioide, o plexo corioide, juntamente com o epêndima, né? Inferiormente aqui o assoalho do terceiro ventrículo, onde tem as estruturas quiasma óptico, infundíbulo, que se prende à hipófise, o infundíbulo também denominado de haste hipofisária, e em torno do infundíbulo, onde ele se fixa a parede hipotalâmica, esse ponto de fixação, existe em torno aqui uma saliência chamada de tuber cinério. Aqui está, tuber cinério. Também um agregado de núcleos que dão um aspecto acinzentado a essa estrutura, ao tuber. Tuber tem a ver com eminência, né? Lembra tuberosidade. Como existe tuber isquiático, né? Por exemplo, não sei se você se lembra. Então, o cinério é acinzentado por causa da coloração do citoplasma dos corpos celulares aqui reunidos. Posteriormente ao tuber cinério tem uma saliência chamada corpo mamilar de cada lado, em cada metade do hipotálamo. Então, diz corpo mamilar direito e esquerdo, aqui o direito que é visível. Essa saliência arredondada também é um grupamento de neurônios, de corpos de neurônios, ou seja, substância cinzenta, que é importantíssimo porque faz parte do sistema límbico. As informações partem através de um circuito de neurônios que se iniciam no corpo mamilar e vão às estruturas vizinhas no telencéfalo também, e inclusive também em direção ao epitálamo através da estria medular, né, do epitálamo. Então, é importante lembrar também que as funções do hipotálamo estão ligadas também ao comportamento emocional, graças aqui ao corpo mamilar que inicia o circuito.
né, das emoções. E aí no epitálamo, que é visto aqui, a parede posterior. Então sobra essa parede anterior aqui com estruturas telencefálicas, que são comissura anterior, lâmina terminal. Depois nós vamos ver essa denominação, essa palavra comissura, melhor nas outras estruturas, como essa aqui, que é o chamado corpo caloso, que faz parte do telencéfalo, e essa outra estrutura que é o fórnice, também uma estrutura do telencéfalo, que eu falei, que eu colori em preto, para não misturar, para se entender que não faz parte do diencéfalo. Então aqui nós temos uma estrutura essencialmente substância branca, aqui também do telencéfalo, e aqui também comissura anterior, lâmina terminal. Comissuras são feixes de fibras horizontais que interligam as metades simétricas, os hemisférios cerebrais, ou cada metade do diencéfalo com a direita, com a estrutura à esquerda. Então são feixes de fibras que têm um trajeto perpendicular em relação ao plano mediano. E ainda tem uma outra comissura aqui, duas outras comissuras, a comissura posterior ou epitalâmica, pertence ao epitálamo, bem pequenininho, né? Assim, logo acima do teto do mesencéfalo, ou seja, do colículo superior. Superiormente à glândula pineal, essa aqui que produz a melatonina, secreta a melatonina, existe aqui uma outra comissura chamada de posterior, melhor, uma comissura das abênulas, né? Posterior aqui, inferior à glândula pineal, e superior à glândula, a comissura das abênulas. A palavra abênulas, faltando L aqui para completar, né? Abênulas, com acento circunflexo no E, são estruturas, substância cinzenta, tem um formato triangular, chamado trígono das abênulas. Provavelmente também estão associadas ao comportamento emocional e também às sensações de olfato. Falando em olfato, as vias ascendentes que sobem pela medula espinal ou vêm do cerebelo, passam pelo tronco em direção ao tálamo, né, as vias ascendentes, a sensibilidade corporal, quase todas, como nós vimos, passam por essa estação relé, que é o tálamo, depois são retransmitidas ao córtex cerebral, dos lobos cerebrais, que são os frontal, temporal, parietal e occipital. Mas isso vamos deixar mais para frente. Então esse circuito, ele se continua, tanto recebendo informações corticais do cérebro, do telencéfalo, quanto enviando informações para lá. Então, primeiramente, tem que vir, então, tem toda a sensibilidade, menos a olfatória, passa pelo tálamo. Então, as informações de dor, seja somático, visceral, de tato, todas as informações, sensibilidade geral do corpo, bem como as informações da cabeça, né, através de nervos cranianos, terminam no tálamo e são retransmitidos por meio de radiações talâmicas. Inclusive as vias da visão passando pelo tálamo e vai em direção ao lobo occipital através de radiações ópticas. E aí, numa vista posterior dorsal do tronco cefálico, essa parte que é o tálamo, compreendendo aqui à direita o tálamo direito e aqui o tálamo esquerdo, apresenta estruturas anterior e posteriormente. Anterior vai ter uma saliência chamada tubérculo anterior, e aqui posteriormente vai ter outra saliência chamada de pulvinar do tálamo. Observe-se que abaixo do pulvinar do tálamo existem núcleos de substância cinzenta denominadas de corpos geniculados. Esse que é visível logo aqui abaixo é o medial, mas tem o lateral também, que nós vamos ver mais à frente. Esses corpos geniculados lateral e medial formam um circuito juntamente com os colículos superior e inferior do mesencéfalo, o superior está logo abaixo aqui da glândula pineal, e superiormente a essa glândula está aqui o terceiro ventrículo. Então, lateralmente, nós podemos observar duas áreas triangulares
que corresponde ao trígono das abênulas, trígono abenulares. Aqui, sem querer ser muito repetitivo, o tronco cefálico, eu tinha mostrado para vocês que é a lâmina do teto, os colículos, 4 colículos, o véu medular superior, né? E as conexões do tronco cefálico com o cerebelo que foi removido nesta vista, que são os pedúnculos cerebelares, o médio, o superior e o pedúnculo cerebelar inferior, também visível uma parte aqui. E está exposto conforme a remoção, né, que ainda tem o plexo corioide, que foi rebatido aqui, foi removido aqui, mas dá para ver uma parte aqui do assoalho do quarto ventrículo, onde nós vamos ver mais para frente, com algumas saliências que eu não havia até comentado muito, falado muito a respeito, né, na aula de tronco cefálico, do assoalho do quarto ventrículo. Então, estruturas do telencéfalo vamos deixar para a aula futuramente. E por nessa vista aqui, lembrando aqui que nós teremos as duas formações aí, em forma ovoide, que são os dois tálamos, direito e tálamo esquerdo. E entre eles, o terceiro ventrículo. Então, nessa peça aqui, que dá para ver os dois tálamos, dá para observar essa saliência aqui, que é o pulvinar do tálamo, de cada lado, no tálamo direito e no tálamo esquerdo, aqui com letra T, os 4 colículos, quer dizer, os 2 superiores e os 2 inferiores do mesencéfalo, e aqui o terceiro ventrículo entre os 2 tálamos. Portanto, aqui está o ponto em que foi removido também a glândula pineal. Ficou essa parte rota, né? Ficou uma parte esgarçada aqui, que é o ponto de fixação da glândula pineal. Essa glândula é de difícil localização nas peças no laboratório de anatomia, porque geralmente quando se retira ou se remove a aracnoide máter, que adentra por essa região aqui, geralmente é uma ruptura dessa glândula aqui, acabando que ela vai junto com a aracnoide que foi removida, como é o caso aqui nessa peça. Então, as estruturas que nós teremos que comentar são justamente os corpos geniculados. E é sempre bom lembrar que uma peça natural como essa aqui foi obtida a partir de uma secção coronal, como é vista aqui embaixo à direita, indicando a vista posterior dorsal pela seta, né? E além disso não é uma secção, é uma secção mais oblíqua, né? Que acompanha aqui, vai passar exatamente, vai interceptar aqui o quarto ventrículo. Então, o que são os corpos geniculares? São substâncias cinzentas que estão conectadas, são duas massas de substância cinzenta à direita e à esquerda, que estão conectadas aos colículos superiores e inferiores, né? Então, a estrutura do epitálamo, novamente aqui teremos as abênulas, ou trígono abenular, ou trígono das abênulas, à direita e à esquerda, um par, né? O terceiro ventrículo aqui entre os 2 tálamos, também nas partes do epitálamo também, e glândula pineal. Essa glândula aqui tem um formato como se fosse uma semente de uma castanha, né? Dá para se observar bem. Tem autores que falam que parece ter um formato de uma ervilha, bem pequeno, das dimensões de uma ervilha. E está pintado em verde aqui o corpo geniculado lateral, que tem conexões com o colículo superior de cada lado e formam o arco reflexo visual, fazem parte do arco reflexo visual através de um braço chamado braço do colículo superior, que está oculto pelo pulvinar do tálamo aqui. Aí tem outra formação medial aqui, ou interna, né? Que tem conexões com os colículos, com cada colículo, colículo inferior aqui à esquerda ou à direita. Então, o braço do colículo inferior conectado ao corpo geniculado medial pertence aos arcos reflexos da audição. E dá para visualizar então que abaixo aqui da emergência do nervo troclear, quarto par craniano, as estruturas que estão presas ao cerebelo. O véu medular superior foi removido, o pedúnculo cerebelar superior aqui, né, juntamente com o pedúnculo cerebelar médio e inferior, que foram removido nessa metade do cerebelo. Então dá para se observar
onde está à direita uma parte do cerebelo, o núcleo denteado aqui, né, no corpo medular, e os demais núcleos mediais, como emboliforme globoso e do fastígio, que estão bem pequenos, difícil visualização, mas dá para se notar, então, na aula que eu falei de medula espinal, o quarto ventrículo em forma de um losango, com os recessos laterais, onde passa o líquor que vem do aqueduto do mesencéfalo, que esse líquor provém, o líquido do cérebro espinal, provém do terceiro ventrículo, passa pelo aqueduto do mesencéfalo, passa para o quarto ventrículo e daqui para as aberturas laterais e abertura mediana neste nível. Então, a abertura mediana do quarto ventrículo. Podemos notar nitidamente que o assoalho do quarto ventrículo apresenta-se sulcado e o sulco mediano posterior, que existe no bulbo aqui, ele se continua nesse assoalho, separando esta região medial desta outra e desta outra mais lateral. Então, em cada metade essa região aqui chamada de eminência medial e a outra de eminência lateral, e ambas são separadas por um sulco limitante. O nome desse sulco, que é bastante interrompido, né, bastante irregular, né, não é retilíneo como o sulco mediano. Aqui se concentram também nessa região lateral, nessa eminência medial, se concentram núcleos motores do tronco cefálico. E aqui se concentram lateralmente os sulcos sensoriais do tronco cefálico. Tanto no caso fazem parte que os núcleos de nervos cranianos, como por exemplo o núcleo do nervo facial, que se condensa aqui nesta saliência chamada de colículo facial, e por fora passa também o trato de fibras do sexto par craniano, que é o nervo abducente, e o facial, o sétimo par. Então, o nervo abducente também constitui essa saliência chamada de colículo facial através de suas fibras que contornam por cima do núcleo motor do nervo facial aqui nessa mesma área. Não tinha falado isso para todos, mas é um detalhe que eu prometi, né, falar mais do nervo facial, dentre os vários nervos cranianos, que nós vamos ter uma aula futuramente. Logicamente, então, aqui também tem mais abaixo, aqui nessa metade inferior do assoalho quarto ventrículo, também os núcleos motores, ligados ao nervo vago, nervo hipoglosso, né, formando áreas triangulares também, e aqui a continuação dos núcleos sensoriais, tanto do nervo trigêmeo quanto do nervo vestíbulo coclear, nessa eminência lateral. Bom, vamos voltar então a falar aqui das estruturas do diencéfalo, onde nós, terminando de falar aqui dos núcleos talâmicos, eles podem ser esquematizados em diferentes cores, nesses cerca de 10 núcleos pareados e denominados conforme a sua localização, a sua posição. Então, núcleos laterais anteriores, posteriores, e núcleos tem uma localização intermédia, né, aos laterais aqui. Então, os medianos aqui, intermédios aqui e laterais aqui, anterior e posteriormente. E dentre esses núcleos é interessante também fazer menção do ventral póstero lateral, que recebe informações do leminisco medial e leminisco espinal. Então, os tratos córtico espinotalâmicos anterior e lateral, formam leminiscos, ascendem por aqui até terminar no núcleo ventral póstero lateral. Ou no núcleo ventral póstero medial também chega do leminisco do nervo do quinto par craniano, chamado leminisco trigeminal. Então, as formações por meio desses leminiscos é de sensibilidade geral, tanto dos membros superior e inferior, do tronco, pescoço, né, como também da cabeça, através do nervo trigêmeo, sensibilidade da cabeça, e terminando por meio desse leminisco no núcleo ventral póstero medial. Assim, os demais núcleos aqui estão relacionados, são núcleos de aferência, então de recepção das informações de sensibilidade de todas as partes do corpo, inclusive também do sistema límbico, né? Aqui do grupo anterior, por exemplo, do sistema límbico. Do grupo posterior, estão fazendo menção aos reflexos
visual e aditivo, visual que passa pelo corpo geniculado lateral, pelo braço do colículo superior, né? E provém também do trato óptico, lá dos nervos ópticos, né? Que forma o trato óptico. Aqui está convergindo os neurônios, os axônios, convergindo para fazer sinapse no corpo geniculado lateral. Já no corpo geniculado medial, as vias da audição passam pelo braço do colículo inferior, né? E aqui dá para observar então as estruturas em corte frontal do cérebro, né, incluindo então o telencéfalo, onde nós vamos dar ênfase muito a essas estruturas, núcleos da base, aqui denominados ao córtex cerebral, substância cinzenta, os núcleos substância cinzenta, e a substância branca formada o centro branco medular ou centro semioval, fazendo parte de cada hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. Então, para nós agora, no momento, vamos nos ater à localização aqui dos dois tálamos, o tálamo esquerdo e o tálamo direito, aqui também, separados por aquelas lâminas de substância branca, que eu vou voltar aqui um pouquinho, olha. Essas pequenas faixas aqui, olha, essas faixas estreitas, são chamadas lâminas medulares internas, inclusive contendo no seu interior núcleos chamados de intralaminares, que fazem também funcionam como neurônios de associação entre os núcleos situados lateralmente e os núcleos situados medialmente no tálamo. Então é importante notar que o diencéfalo, o tálamo, e mais o hipotálamo, representado aqui nesse corte, passando exatamente sobre o corpo mamilar, né? Então, o tálamo e o hipotálamo têm relações com o terceiro ventrículo medialmente, ou o terceiro ventrículo na linha mediana, né? Ou plano mediano. Enquanto que lateralmente existe a cápsula interna, que é substância branca que separa o tálamo aqui das estruturas vizinhas aqui subcorticais, com os núcleos aqui do telencéfalo, os chamados núcleos da base. Inferiormente, nós vamos ter uma terceira estrutura, além do epitálamo, né, uma outra estrutura aí, chamada de subtálamo. Subtálamo, ele está imerso na substância branca, bem próximo, logo acima do hipotálamo, um pouco acima do hipotálamo, na transição entre o mesencéfalo, que está aqui, e o diencéfalo. Então, na transição do mesencéfalo com o diencéfalo, vamos encontrar bem próximo ao hipotálamo os núcleos subtalâmicos, que são pares, que estão associados à motricidade involuntária, motricidade muscular esquelética involuntária, né? Tem controle sobre o sistema extrapiramidal, portanto. Então, as conexões dos núcleos subtalâmicos, inclusive pela sua proximidade, se faz com o chamado globo pálido, né? Aqui aparece aqui globo pálido, essas duas estruturas, o conjunto globo pálido e lateralmente o putâneo aqui. Bom, então aqui nós teremos o terceiro ventrículo, o corte sagital mediano, corte frontal do cérebro, ou podemos observar o tálamo, e aqui bem próximo também ao mesencéfalo. Repare que é o mesencéfalo aqui, o pedúnculo cerebral, a sua base, substância branca. Em seguida, caminhando dorsalmente, nós vamos ter a substância negra, depois núcleo rubro aqui, ó, núcleo rubro, que é o tegmento, né? Aqui não pegou o nível dos colículos, então bem na transição aqui do mesencéfalo, próximo aqui ao tálamo. Aqui também não aparece o hipotálamo. Então, essas duas saliências aqui, o tálamo direito e o tálamo esquerdo, separados pelo terceiro ventrículo, e superiormente aqui no teto do terceiro ventrículo, o plexo corióideo, com epêndima, né? Aqui uma parte do ventrículo lateral também é visível, e logo acima a estrutura de substância branca do telencéfalo, chamado corpo caloso. Então, o hipotálamo, que nós vimos que está associado às funções viscerais, à homeostasia do nosso corpo, apresenta um assoalho na vista inferior do cérebro,
observar aqui, nessa peça, em vista inferior aqui do diencéfalo, essa porção do diencéfalo, somente essa porção é visível. Então, quando não se faz um corte mediano, tem nessa observação da base, em que foi removido parcialmente o tronco cefálico, ainda aparecendo em corte transversal o mesencéfalo, onde tem os pedúnculos cerebrais, à direita e à esquerda, a fossa interpeduncular aqui, né? Então, ao nível dessa fossa interpeduncular, próximo a uma substância chamada perfurada anterior, onde passam vasos sanguíneos, vamos encontrar duas saliências bem pequenininhas, arredondadas, chamadas de corpos mamilares. Então, voltando aqui na peça, depois eu volto nessa. Então, aqui nós teremos números 6, 7 e 9, estruturas hipotalâmicas no assoalho do hipotálamo, né, na vista inferior. Então, o que nós observamos é o seguinte: o nervo óptico está seccionado aqui, esses dois cordões aqui à direita e à esquerda, cilíndricos. É um nervo sensorial e parte de suas fibras, ou a maior parte delas, cruza no plano sagital mediano de uma forma oblíqua. Esse ponto de cruzamento, o número 9, é chamado quiasma óptico, que já pertence ao hipotálamo. Então, quiasma óptico. Posteriormente ao quiasma óptico, o infundíbulo da hipófise. Note que o infundíbulo, a hipófise foi removida, então no lugar do infundíbulo aparece um buraco, que corresponde ao recesso do infundibular do terceiro ventrículo aqui, ó. Então aqui o terceiro ventrículo, ele apresenta essa aberturinha aqui, ó, que corresponde ao infundíbulo. A hipófise ficou alojada ali na célula turca, né? Então, resultante dessa estrutura aqui somente aberta ao nível do terceiro ventrículo. Então, o infundíbulo significa em forma de funil também. E lá, posteriormente, o infundíbulo segue essa área aqui, uma saliência onde os núcleos são acinzentados, chamado tuber cinério. Aqui não foi denominado, né? E posteriormente, mais atrás ainda, vamos ter os dois corpos mamilares, que pertence ao sistema límbico, ou seja, é uma das estruturas, tem as funções que tem conexões, inclusive, com o tálamo no comportamento emocional. Obviamente, aqui foi para mostrar também o mesencéfalo. Nós já havíamos comentado a estrutura mesencefálica, só para lembrar a todos, né, recapitular um pouco. Então, nós teremos que os nervos ópticos foram removidos aqui. Dá para visualizar o quiasma óptico, aqui a hipófise, essa saliência, essa glândula, depois o infundíbulo está mais escondido, depois o túber cinério e finalmente os dois corpos mamilares ao nível da fossa interpeduncular, entre os dois pedúnculos cerebrais do mesencéfalo. E nesta vista aqui podemos contemplar aqui o terceiro ventrículo aberto, né, recapitulando que aqui tem o teto, o plexo corioide, a parede anterior formada pela comissura anterior, mais a lâmina terminal, essa área tecido aqui, que termina aqui no quiasma óptico. Então, lâmina terminal, né, quiasma óptico, comissura anterior, tá certo? O quiasma óptico aqui foi, logicamente, com a secção sagital mediana, não dá para ver os pares de nervos ópticos, que vão continuar nos tratos ópticos, que a gente vai falar mais quando tiver uma aula mais de nervos cranianos, né? E os tratos ópticos, obviamente, terminam fazendo sinapse lá nos corpos geniculados laterais. Então, essa estrutura aqui é o tuber cinério, né? Então, aqui em forma de funil. Depois, a estrutura tuber cinério que contorna o infundíbulo, que é essa estrutura em forma de funil, e a haste hipofisária, né? O funil fica mais fino, e essa haste hipofisária termina na hipófise, que está alojada aqui na célula turca, em secção mediana. Para terminar, então, com relação à fisiologia, depois vocês vão ter aula de fisiologia específica sobre o assunto, né? O professor de fisiologia,
mas na internet tem imagens interessantes. Eu refiz a imagem do slide que eu havia mandado para vocês no começo. Então, porque às vezes tem certos erros de digitação, né? Então a gente procura apresentar os nomes mais completos, mas dá para observar que a hipófise, essa glândula que eu já mostrei para vocês, e a hipófise apresenta o que se chama talo hipofisário, é o infundíbulo da hipófise, que se conecta essa eminência média, corresponde ao tubercinélio. Então, às vezes, os nomes variam um pouco de autor para autor. Então, tubercinélio aqui, aí, o infundíbulo da hipófise e a glândula chamada de hipófise, antigamente pituitária, né? Então, aqui nós temos uma parte anterior, a hipófise anterior, parte anterior da hipófise, ou adenohipófise, com o restante do infundíbulo aqui, em verde, né? E posteriormente nós temos aqui a neurohipófise, aqui em cor laranja. Aqui a parte posterior, neurohipófise, e os hormônios que a neurohipófise produz é o hormônio antidiurético, que vai fazer a economia de água, a economia hídrica do nosso organismo, através de hormônios produzidos por essa parte que atuam a nível dos túbulos uriníferos, né, os túbulos renais, túbulos formadores de urina, fazendo a retenção de água, a absorção de água e eliminando a diurese. Então, hormônio antidiurético. E também isso essa estimulação desse ADH, que é o HAD, hormônio antidiurético, se faz porque as informações que partem aqui dos núcleos hipotalâmicos, supraóptico, né, controlando, então, aumentando ou diminuindo, ou seja, estimulando ou inibindo a produção de hormônio antidiurético através do infundíbulo da hipófise aqui. Nessa estrutura aqui da adenohipófise também produz vários outras substâncias que vão estimular ou inibir a produção de hormônios pelas várias glândulas do nosso corpo, como suprarrenal, tireoide, testículo, ovário, né? E também atuando nas glândulas mamárias, certo? Os hormônios do crescimento, na produção do metabolismo das gorduras, também no fígado, né? E atuando também no músculo, aqui nas atividades metabólicas dos músculos e no crescimento dos ossos, em comprimento dos ossos longos, aqui através da somatomedina, o hormônio do crescimento, né? Ou somatostatina. Então, esses hormônios aqui são produzidos através dos neurotransmissores que estão nos núcleos hipotalâmicos. Então, por exemplo, os núcleos hipotalâmicos aqui, que não supraóptico, aqui o paraventricular, oxitocina atua na neurohipófise e a oxitocina vai ter a ver com a produção do leite na lactação, né? Pelas glândulas mamárias, no caso das glândulas femininas após a gestação. E então, para que isso ocorra, esse funcionamento ocorra, é preciso que exista um sistema vascular aqui venoso, de veia, um conjunto de veias que constitui o sistema porta, ou seja, veias que adentram, que penetram, que tem acesso então à hipófise e ao infundíbulo da hipófise. Então, o sistema porta hipofisário, sistema porta hipofisário. E assim completamos mais um assunto, onde vocês podem observar os livros já conhecidos que eu já mencionei, Cosenza, D'Angelo Fatini, que é o nosso livro que usamos no primeiro semestre, pode ser utilizado para um estudo mais resumido. Cosenza é o principal do nosso estudo, mas pode ser utilizado o D'Angelo Fatini ou outros livros, como, por exemplo, Van de Graaff, né? Vários outros, o Tortora e o livro de anatomia e fisiologia do Tortora,
e também o Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional, que esse é o clássico da neuroanatomia, né? Um livro mais detalhado e é um livro que é totalmente nacional, né? Não precisa se preocupar, é um livro bastante didático também para entendimento da neuroanatomia, se quiser aprofundar mais sobre o assunto. Então, se quer aprofundar mais sobre o assunto, ligando, por exemplo, as questões de patologia, de clínica, de neurologia, podemos acessar vários outros sites, inclusive com imagens muito boas, como esse da Unicamp, com atlas contendo imagens de ótima qualidade e peças naturais, né? E outros que têm inglês também interessantes, que poderão fazer exercícios, inclusive esse site aqui, neuroanatomy.ca, tem exercícios bastante aprofundados, inclusive de neurofisiologia, especialmente aqui o hipotálamo, né? Além do Neuroanatomy, tem sites também da USP, onde poderão procurar bastante imagens e ter um estudo mais aprofundado, e esse de fisiologia aqui nesse Blogspot, aqui especificamente a hipófise e hipotálamo, né? Bom, pessoal, sobre isso que eu tinha para falar hoje, eu quero desejar a todos uma ótima semana, amanhã, terça-feira, que Deus abençoe a todos, que ilumine a nossa mente, que a gente possa continuar estudando, possa continuar produzindo para o bem da ciência, para o bem da nossa saúde. Esperamos que em breve nós possamos nos ver e assim possamos ainda futuramente recapitular todo o assunto que eu havia passado para vocês no Google Meet ou na forma desses vídeos que vou continuar passando para vocês futuramente. Um abraço a todos. Tchau.